Vamos começar com a oração, irmãos? Pode ficar sentados, mas vamos orar, Senhor. Pai, mais uma vez te louvamos nessa manhã, te agradecemos por tua bondade, Senhor, por tua rica misericórdia sobre as nossas vidas, a qual tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor, até aqui, tem nos feito, Pai, caminhar triunfantes na tua presença. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, que é tão visível a cada um de nós. O Senhor é bom para as nossas vidas, nós te louvamos, Senhor. Nós nos reunimos aqui para reconhecer a tua grandeza e a tua majestade. Nessa manhã, seja glorificado, Pai, através deste estudo, através do que for falado, através do que é transmitido. Nos ajude a compreender e nos aproximar mais de ti, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar a respeito do tema mais tranquilo que existe dentro da teologia, que é a Trindade, que na verdade existe aí algumas discussões quase 2000 anos, a respeito desse tema, e nunca chegaram à conclusão, pelo menos que satisfaça aí a totalidade, Isso nunca vai acontecer, eu acho. O fato é que nós temos, como obrigação, discutir esse tema, pelo menos. Nós temos como cristãos a necessidade de saber o mínimo, e essa é a nossa proposta, trazer aqui um mínimo de conhecimento, um mínimo aí de informação a respeito desse tema. Nós tivemos já dois assuntos, tratados, que foi a questão da autoridade bíblica, a inspiração da Bíblia, e também a questão do criacionismo versus evolucionismo, que os nossos irmãos já trataram. E aproveitando até o gancho a respeito da criação, que foi proposta na semana passada, nós agora vamos falar sobre o Criador. Falamos sobre a criação e agora vamos falar daquele que é o Criador. Porém, a minha proposta inicial também, junto aos irmãos, é que nós venhamos voltar um pouco mais a respeito do que é o desenvolvimento do pensamento sobre a divindade. Porque se nós falarmos direto na Trindade vai ficar um pouco vago, vai ter algumas coisas que a gente vai perder e não conseguiremos recuperar mais para frente, na sequência desses temas que nós estamos tratando. Então, o que é divindade? De uma forma bem básica para nós compreendermos, a divindade é algo que está superior àquilo que é físico. Então nós vamos entender que existe, por exemplo, a metafísica, que está tratando daquilo que está fora da realidade do que é apalpável, daquilo que é constatável, daquilo que pode ser percebido. Então a metafísica vai nos ajudar nessa parte a compreender. Então o que é, de forma bem simples, o que é uma divindade? É algo que está superior à humanidade, ou pelo menos à compreensão da humanidade, do ser humano. Usando nossa racionalidade, nós conseguimos adquirir alguma coisa, mas não a sua totalidade. Divindade está acima do ser humano. Não é um ser humano superior, ou mais forte, ou mais poderoso, mas ele é outro ser. A divindade é outro ser, é outra substância, é outra natureza, é outra consistência. E é isso que nós vamos tratar, E quando nós vamos falando a respeito da divindade, nós vamos nos deparar com um texto bíblico, encontrado aí em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que é um pouquinho do começo daquilo que nós chamamos de religião, no sentido de culto, de adoração. Então lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, versículo de número 26, vai estar escrito dessa maneira: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, pela percepção, e na verdade bem próxima, porque
se nós olharmos ainda um pouco antes, no livro de Gênesis, nós vamos perceber que Adão já tinha um relacionamento com Deus, então já tinha uma ligação com Deus, antes da queda, e depois foi desligado. Então a religião vai vir nesse sentido, de religar, de ter uma ligação novamente com o Criador. Só que agora nós vamos ter um sentido de religião com uma proposta humana, né? O que acaba até deturpando na palavra religião, deixa ela um pouco mais vazia, porque a religião, ela, humanamente falando, ela é muito limitada. Ela é limitada a este panorama que nós temos aqui da Bíblia, ou pelo menos daqui da nossa vivência, né? E a religião que é divina, aí é o contrário, não é o homem que está chegando a Deus, mas Deus chegando ao homem, para fazer essa religação. Mas nós temos essa percepção, porque está falando a respeito da invocação do nome do Senhor, bem próximo de Adão, né? Ele era neto, Enos era neto de Adão, então Adão estava vivo ainda nessa época, e começou-se a invocar, né, no sentido aí religioso. Esse foi um primeiro relato histórico dentro da Bíblia, falando de uma devoção mesmo, de um culto, de alguma coisa desse sentido. Não tem detalhes, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Alguém buscando a divindade, um homem buscando a divindade e invocando o seu nome, né? Também nós temos no capítulo 12, né, de Gênesis, o chamado de Abraão, que na verdade é Abrão no começo, né, mas nós entendemos aí que ele que vai começar aí uma fé que nós conhecemos hoje como uma fé judaica, né, ou a fé abraâmica, que é uma fé monoteísta, né? Isso vai marcar aí a nossa discussão um pouco, né, mais para frente. E em Êxodo, no capítulo 1 e subsequente, né, que vai tratar a respeito vai falar sobre Moisés, nós vamos perceber que a religião judaica ela vai ser organizada, né, institucionalizada, com leis, com dogmas, com rituais, com liturgias. Então ela oficialmente vai se tornar aí uma religião. Abraão viveu aí mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, e Moisés em torno de 1500 antes de Cristo, né, para se ter uma ideia de tempos, né, de épocas. Mas a história também tem uma participação, né, naquilo que nós podemos observar a respeito da questão divindade, né? Nós temos um movimento chamado politeísmo, que é um movimento também muito antigo, né? A percepção do homem a respeito da divindade é geralmente ligado a alguma coisa da natureza, algum animal, alguma espécie de algum ser, alguma coisa que existe, e alguém olhar e falar que aquilo ali era um Deus, então acabava se tornando Deus. Isso trouxe à humanidade o politeísmo, isso depois do dilúvio, né? Quando houve aquela separação da humanidade, a confusão das línguas, cada um foi para o seu lado, e aí também começou-se a perceber uma divindade, cada um de uma maneira, apresentando assim vários deuses, né? Então surgiu o politeísmo. E depois nós vamos falar a respeito do monoteísmo zoroastrista. Esse é um pouquinho difícil de falar, mas é uma realidade também que a gente coloca, porque é um tipo de monoteísmo que alguns nem consideram monoteísmo, porque vai entrar numa questão dualista depois, então vai ter algumas divisões. Ela se tornou, esse zoroastrista aí, ele se tornou aí raiz para outras religiões, né, inclusive politeístas depois. Temos também monoteísmo judaico, que é o absolutista, aqueles que é monoteísta, e abre mão de qualquer outra possibilidade, né? Inclusive o monoteísmo cristão, que nós vamos apresentar mais para frente também, né? O monoteísmo judaico absolutista é bem enfático nessa parte, em rejeitar inclusive o cristianismo por causa dessa questão. Tem também o monoteísmo islâmico, que vem depois, né? Isso aí seria mais ou menos uma sequência. Por último, no caso, surgiu o monoteísmo islâmico, que também rejeita o monoteísmo cristão, porque ele tem uma raiz ali
divisão, né, vamos dizer assim, entre mais ou menos o quarto século, entre a teologia da Trindade e a teologia do arianismo, né? Houve-se uma divisão, e mais tarde o pessoal saiu, né, e foi habitar em outras regiões que hoje, inclusive, é muito forte aí a sede do Islã, né? Então, perceba que uma coisa vai influenciando outra. Hoje o Islã existe por causa de uma dificuldade de aderir à teologia, né, cristã, no começo lá atrás, nos primeiros séculos, nas dificuldades que tinham, dividiu-se e depois mais para frente vai surgir o Islã. Amém? Então vamos falar um pouco mais sobre o politeísmo. Politeísmo é do grego polis, significa muitos, e theos significa Deus, então muitos deuses. Consiste na crença e subsequente adoração a mais do que uma divindade, né? O que a gente já até comentou um pouquinho, e nós não vamos ficar muito presos nesse começo, tá bom, irmãos? A gente vai adiantar para tratar mais da questão monoteísta cristã, né? Mas existe este posicionamento, este pensamento, né? Algumas nações tiveram um grande destaque nessa parte: a antiga Grécia, Roma, Egito, Escandinávia, Ibéria, Ilhas Britânicas, África Ocidental e algumas outras regiões que não coloquei aqui no slide, mas que se destacaram dessa maneira. Talvez a Grécia e a Roma são os grandes aí destaque, né, porque influenciaram o mundo inteiro de forma direta, né, política e religiosamente falando. Então nós vamos observar, por exemplo, tem uma figura aí do panteão, nós vamos ver o Zeus aí, tem o Hades e alguns outros deuses, né, dentro da mitologia grega, e esses aí, eles são considerados dentro da mitologia a divindade que existe mesmo, né? Dentro de um pensamento filosófico, dentro de um pensamento religioso, perdão, eles vão trazer essa questão. Inclusive, isso vai influenciar o nosso quintal, né? O cristianismo vai ser muito influenciado pela Grécia, pela filosofia grega. Nós vamos entender isso aí mais para frente, né? Nós temos um posicionamento também chamado panteísmo. O panteísmo, ele é bem mais recente, mas eu coloquei ele ali para a gente só apenas apresentá-lo. É uma forma de nós apresentar também este pensamento, que fala a respeito do que? Deus é composto de tudo o que existe. Então é como se Deus estivesse subdividido no universo, né, na sua criação. O panteísmo, ele vai falar dessa maneira. Não que todas as coisas são Deus, mas que cada coisa contém um pedacinho de Deus, vamos dizer assim, né? Deus está imanente na criação, tanto na criação aqui terrena como no universo inteiro. E do panteísmo vai ter outras ramificações, né, que vão, por exemplo, vai falar que Deus está contido no universo, mas ele não é só o universo. Deus é maior que o universo. O panteísmo não, fala que o universo é Deus é o universo. Mas vai ter outras linhas aí de pensamento que vai no mesmo sentido, só que dando uma superioridade a Deus, mas no final é a mesma coisa, né? Então o panteísmo, ele vai falar que Deus não é pessoal, né? Isso vai ser um problema, né? Dentro da questão da Trindade, já é uma primeira discussão, né? A pessoalidade, a personalidade divina, né? Se Deus não é pessoal, ele também não pode ser um salvador, ele não pode ser um criador, ele não pode ser nada disso, né? E isso vai bater de frente aí com a doutrina da Trindade. Também tem um posicionamento que nós conhecemos como ateísmo. O ateísmo, num sentido amplo, é a ausência da crença na existência de divindades. O ateísmo é oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe ao menos uma divindade. Então, um posicionamento bastante forte, né, é o ateísmo, que nega a existência de Deus, nega a possibilidade de existir algo sobrenatural. A metafísica não existe, entendeu?
Dentro desse grupo nós podemos destacar o agnosticismo, que na verdade o agnosticismo em si eles não gostam de ser chamados de ateísta, né? Porque eles simplesmente entendem que racionalmente o homem não pode chegar à conclusão se existe ou não Deus. Então ele nem nega e nem afirma a divindade. O agnóstico ele fica neutro, vamos dizer assim, mas é uma espécie de ateísmo também. Ele não aceita o ateísmo, mas também ele nega o teísmo, né? Ele fica bem neutro nessa parte, mas a realidade depois é que vai levá-los, né, para este caminho do ateísmo, a negação divina. E com o surgimento, né, de 3 possibilidades, aí, que é o pensamento livre, o ceticismo científico e a crítica à religião, o próprio nome ateísmo ele começa a deixar de existir, no sentido de posicionamento mesmo, político, vamos dizer assim. Então vem o pensamento livre, vem o ceticismo científico, né? Porque, por exemplo, o nosso irmão falando a respeito do evolucionismo e da versus criação, existe uma briga entre cientistas para provar que Deus não existe, ou para provar que Deus existe, e que a ciência inclusive confirma isso, né? Mas existe um ceticismo, existe uma falta de crença nessa parte, e quando é levado a essas discussões, né, você nem percebe o nome ateísmo, mas está existindo ali meio que camufladamente. E também tem a crítica à religião, né, que vai vir batendo grandemente, né, em todos os sentidos. Aí tem uma foto, né, a respeito do ateísmo, que é um símbolo, né, só para os irmãos terem uma ideia. Quando vocês verem esse símbolo aí, ó, um símbolo de um ateu, né, do ateísmo. Bom, vamos lá, monoteísmo. O monoteísmo, do grego monos, né, que significa único, e theos, que é Deus, único Deus, é a crença na existência de apenas um Deus, uma divindade. Ele está em minúsculo aí, né, porque vai ter algumas religiões que vão tratar do monoteísmo como nós falamos, né, o zoroastrismo aí, que foi na época de... Aí tem uma discrepância dentro deles mesmo, né, da discussão deles mesmo a respeito de quando aconteceu, porque relatos existem de que foi 500 anos antes de Cristo, mas pode ser até 1700 antes de Cristo, né, antes de Moisés estabelecer. Então não existe uma regra, existem muitas lacunas, e inclusive muita mitologia, não existem muitos registros que se tornam documentos fiéis e que realmente possa atestá-los, né, como uma religião que realmente seja monoteísta. Mas eles pregam dessa maneira, que existe só um Deus, que seria o Criador, né? Tem um nome lá específico, no material que tem mais detalhado, e esse Deus é o que controla tudo e ele batalha contra o mal. Aí é que a gente começa a entrar na questão de dualismo, né? E uma questão muito importante aqui que vai contra a Trindade. Tem também o judaísmo, que vai a partir de Abraão, como nós falamos, até Moisés, que foi o organizador das leis, né, o que aplicou as leis recebidas por Deus. O monoteísmo judaico ele é absolutista, como eu falei, ele rejeita qualquer outra possibilidade, né. Só voltando à questão do zoroastrismo, né, tem outras religiões que também são monoteístas, né, que de menos importância. Tem um egípcio que surgiu na história, e inclusive ele fez um movimento extinguindo todas as espécies de Deus que tinha, sacerdócio, templos, e ele implantou, né, a religião dele como única. Mas depois que ele morreu, o filho dele mesmo voltou tudo ao normal e virou tudo politeísta de novo, né, lá no Egito. Mas é só um exemplo para nós observarmos que vai existir muitas e diversas e pluralidade de pensamentos a respeito do tema, né? Nós muitas vezes não temos nem ideia do que as pessoas discutem, do que as pessoas falam a respeito do que, né? E isso vai acabando gerando ramificações, divisões,
e enfim, né? Nós temos então o movimento judaico, né, ou a religião judaica, o monoteísta judaico. Temos o monoteísmo do cristianismo, que é o nosso, que vai variar aí de algumas maneiras, e nós vamos discutir mais ele. Tem o islamismo, que vem também como um monoteísta, né, por volta do século VII depois de Cristo, surgindo aí também com uma forma de negação à Trindade, né, tendo uma possibilidade de ser contrário. Eu coloquei aí a foto do Moisés carregando aí os 10 mandamentos, só para ter uma ideia do monoteísmo, aquele que a gente vai observar, né? Bom, e nós vamos entrar então na questão das heresias monoteístas, né? Porque nós queremos na Trindade, um monoteísmo trinitário. O que seria isto exatamente? O monoteísmo trinitarista, como nós somos conhecidos, é a crença em um Deus que é composto por 3 pessoas. Um Deus que é composto por 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 compõem uma divindade. É uma divindade. Não são 3 deuses. Na segunda aula nós vamos entrar mais nessa questão. Mas existem alguns movimentos contrários, né, a este pensamento, a este posicionamento. Então nós vamos falar sobre essas heresias monoteístas, que eu até não coloquei aqui no slide, a respeito da Trindade. Então o gnosticismo é a primeira que eu coloquei aqui. Eles não têm Jesus como divino. Por que eles não têm Jesus como divino? Gnosticismo vem de uma filosofia grega, irmãos, antes inclusive de Cristo. Eles falam a respeito do Logos como a essência da vida, né? Inclusive por isso que os pais da igreja receberam uma parte muito bem, né? Eles acreditam no Logos, acreditam na divindade, só que eles não acreditam que a divindade pode encarnar, porque a divindade é boa e a carne é ruim, a matéria é má. Então Jesus ele não poderia jamais encarnar. Eles não têm Jesus como divino. O homem que morreu, o histórico ali, na verdade, ele era o Logos, mas ele não morreu de verdade. Ele não morreu de verdade, porque Deus não morre, né? Então vai ter alguns problemas, apesar de concluir que ele não é divino, como divino, por causa da questão da encarnação. Eles não aceitam isso. E a salvação também é um problema ali, na questão do gnosticismo, porque nós cremos que o homem foi salvo da condenação do pecado. Por causa do pecado o homem foi condenado à morte, mas Jesus veio para salvá-los por causa dessa condenação do pecado. Mas a salvação do gnosticismo, ou no gnosticismo, está vinculada à ignorância, à falta de conhecimento. Lembra que o irmão falou a respeito da gnose, que é conhecimento, que é entendimento? Quem não tem a gnose, quem não tem o conhecimento, a morte de Jesus veio para trazer salvação da ignorância e não do pecado. Isso aí vai ter uma questão soteriológica, mas que está vinculado principalmente aí a uma dificuldade de aderir à pregação da Trindade. A Trindade fala aqui que o homem pecou contra Deus, então falando a respeito de Deus o Pai. Jesus veio e morreu para que o homem fosse redimido, e o Espírito Santo ele que consegue convencer, é ele que vai transmitir essa mensagem de redenção ao coração dos homens. Então, uma participação da Trindade. Se o homem não pode ser redimido do pecado, mas só da ignorância ou da falta de conhecimento, então este plano de redenção não existe. Então Deus seria mentiroso aí nessa parte aí, né? Porque está nas Escrituras. Ainda falando sobre as heresias, nós vamos deparar com o monarquianismo. Tem um monarquianismo dinâmico que não é muito conhecido, o que é mais conhecido é o modalista, mas é uma raiz só, monarquia.
cristianismo, que eles tratam a respeito de um Deus que é soberano, e por isso nós temos o nome monarca, é o monarquianismo, é um Deus só, poderoso, é o monarquianismo, é o monarca. E esse Deus, ele, na forma modalista de se desenvolver, né, o sabelianismo modal, ele vai se revelar ou se mostrar de 3 modos diferentes. Primeiro como Pai, depois como Filho e depois como Espírito Santo. Então são modos diferentes, é um Deus apenas, mas que ele se mostra de forma diferente, de 3 modos. Por isso é modalismo ou sabelianismo modal. Sabelianismo porque o Sabélio, que foi o maior aí conhecido, né, que difundiu essa pregação, essa teologia que fala a respeito de monoteísmo, absolutista também, né, ou na verdade não é absolutista como o judaísmo, mas falando a respeito de modos diferentes da percepção divina, né, de como nós percebemos Deus, de 3 formas diferentes. E isso entra assim como um monarquianismo, uma questão monárquica, né? Deus é um e ele nunca vai deixar de ser um. Nunca vai deixar de ser uma pessoa, é uma pessoa só, de 3 modos diferentes. Entendeu? Também temos a questão do arianismo. Dentro do arianismo existe uma questão. O arianismo, ele prega a respeito da criação de Jesus. Jesus, ele não é eterno, então ele não é Deus. Ele não pode ser eterno porque ele foi criado. A pregação do arianismo é isso. E inclusive a gente vai tratar mais a respeito de cristologia mais para frente, né? Algumas aulas mais para frente, e vamos entrar novamente neste assunto. Mas basicamente, para os irmãos entenderem, o que eles entendem a respeito da pessoa de Jesus? Jesus, ele é uma criatura com propósito de realmente ser o Messias, mas ele não é Deus, ele não tem a mesma substância divina, não é Deus, ele é criado, é um ser superior, né, por ser o Messias, mas ele foi apenas usado aí por Deus e não é um Deus, né. Agora vem um palavrão, inconsubstancialidade, né, que é na verdade o que eu acabei de falar a respeito da natureza, a respeito da substância. Jesus, ele não é da mesma substância do Pai, o Filho não é da mesma substância do Pai, portanto ele não pode ser Deus e portanto não existe trindade, né? Irmãos, isso aí a gente está falando de 300 anos depois de Cristo, então é bem próximo ali das pregações, é bem próximo dos relatos bíblicos, ainda que foi uma situação difícil, né, de perseguições, mas se está bem próximo, historicamente falando. E existiam grandes divisões, né? A questão da dificuldade de aceitar a Jesus como sendo um Deus, né? E nós vamos depois tratar a respeito da defesa da Trindade e vamos voltar em todos esses pontos para responder a cada um deles, mas eles pregam exatamente isso. E também nega a imanência de Deus, né? Nós cremos que Deus, ele é transcendente, que ele é maior, que ele é superior, que ele está acima, mas também nós cremos na imanência, não na imanência panteísta, mas na imanência de comunicação. Deus se comunica, Deus tem, né, essa prerrogativa de querer se relacionar com o homem. Então, imanência nesse sentido, não que ele está dividido na humanidade inteira ou na criação. Mas eles negam, né? O arianismo nega essa possibilidade de o homem ter esse contato com Deus. Deus, ele nunca vai se revelar ao homem, nunca, né? E aí a gente fica com a pergunta, né? Então como é que ele sabe disso? Como é que ele descobriu essas coisas, né? Quem é que foi o anunciador dessa questão? Irmãos, tem muitos posicionamentos, né? Eu vou dar um salto aqui, né? Trazer para algumas questões mais recentes do século XX, e nós vamos dar de cara com a teologia do processo. Teologia do processo, ainda que não seja muito conhecida, é uma teologia que já está sendo bem estabelecida, né? Algumas
grandes igrejas, ministérios estão aderindo a essa questão. A teologia do processo, ela não tem Jesus como divino também. Ela nega essa divindade de Cristo. E ela é conhecida como teologia do processo porque eles entendem que tanto Deus como o homem estão num processo de aperfeiçoamento. Deus, ele quando esvaziou-se da sua glória para morrer na cruz, né, então ele deixou de ser divino, ele deixou de ter o controle. Ele já está limitado ao tempo, então ele não sabe, por exemplo, vai surgir depois dentro da teologia do processo o teísmo aberto, por causa dessa impossibilidade de Deus saber o que vai acontecer lá na frente, né? A presciência de Deus é negada nesse sentido. Mas dentro da teologia do processo existe vamos dizer assim, um compartilhamento, né, de experiências que faz com que tanto o homem como Deus vai evoluindo e vai crescendo. Esse é o processo, né? E a salvação está vinculada também à questão da ignorância. Se nós não conseguimos nesse processo evoluir, então não vamos alcançar a salvação. A salvação só é possível se nós estivermos vivenciando este processo. Tanto a questão da filosofia, porque na verdade isso aí é uma raiz filosófica, né? Nós vamos perceber dessa maneira, como a questão do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está vinculado aí com este processo. Então nós temos também o teísmo aberto, que provém da teologia, né, do processo. E essa questão do teísmo aberto, claramente ela vai dizer que Deus não é onipotente, porque ele se esvaziou, então ele deixou de ser Deus, então ele não tem condição de ser onipotente. Deus não é onisciente, porque ele não sabe o que vai acontecer no futuro, o que existe é apenas probabilidade, né? Então Deus sabe as probabilidades, mas não o futuro em si. Isso aí não pode acontecer, né? Está totalmente aberto. O futuro está totalmente aberto, dentro dessa teoria, né, que chamam de teísmo aberto. Todas essas questões nós estamos vinculando ao ponto que é o quê? Contra a Trindade, né, a respeito da divindade. Todos esses outros que nós falamos vai ter questões vinculadas a outras teologias, por exemplo, a soteriologia, a salvação, diretamente. Todos eles vão contrários a isso, né? De alguma ou de outra maneira. Então o futuro está aberto, é um teísmo aberto. Nós não sabemos o que vai acontecer e Deus também não sabe. Estamos entregues à sorte com um detalhe. Um detalhe, qual que é o detalhe? Nós temos a liberdade de fazer o futuro. Entendeu? E isso é colocado dentro da igreja como uma verdade, entre aspas, absoluta. Tanto Deus traz as possibilidades, a probabilidade, como nós também podemos, né? Nós temos a liberdade de fazer o futuro acontecer, através das nossas ações e das nossas atitudes, né? As nossas escolhas, né? E também tem uma outra conhecida, teologia da esperança, conhecida assim, né? Não sei se os irmãos conhecem, mas está sendo difundida também, né? Todas essas três fazem parte deste século XX, né? O século passado. Ela também fala a respeito do futuro que está desconhecido, porque Deus está sujeito a esse processo temporal. Então Deus, mais uma vez, está limitado. Então eles estão negando a questão da divindade, do poder de Deus, né? Da grandeza e majestade de Deus. E eles negam que Deus pode desenvolver, né, o futuro como está escrito nas Escrituras. Como está na Escritura, que nós cremos que vai haver o arrebatamento, que vai haver tribulação. Eu não estou falando a ordem, tá, irmãos? Mas
eventos escatológicos futuros, que nós esperamos, que nós sabemos que vai acontecer por causa dos relatos, eles afirmam que não vai ter. Porque Deus não pode ver o futuro, Ele não sabe o que vai acontecer no futuro também. Mas por que chama teologia da esperança? Porque eles, apesar de saber que não vai acontecer, eles dizem que é melhor pregar que vai acontecer, né? Vamos pregar que realmente vai acontecer, porque isso vai manter uma esperança e vai fazer com que a nossa conduta seja bíblica, seja uma conduta correta, de cristão, de piedade. Então, eles colocam desta maneira: existe esperança apenas no discurso, porque na verdade o que está escrito não vai acontecer. Essa é de forma bem rasa, a explicação que eles têm, ou a teologia que eles têm trazido, né, para dentro da igreja. Isso agora, século XX. Então, nós vamos sempre nos deparar com essas questões. Também, irmãos, na verdade, este seria o último, mas existem outros pensamentos, existem outras heresias, existem outras teorias que vêm debatendo contra a Trindade. Por exemplo, se voltarmos lá no sabelianismo modal, ela evoluiu, né, foi se atualizando, e hoje nós conhecemos como unicismo, né, que é um movimento que existe também nesse século XX, né, ressurgiu, né, vamos dizer assim. E na verdade, uma palavra que o pastor Marcos Granconato ele falou, que é verdade, todas as manifestações heréticas lá dos primeiros séculos nunca deixaram de existir totalmente, nunca foram extintas. Inclusive agora algumas estão sendo levantadas novamente. E aí nós vamos partir para a conclusão, porque o nosso horário já está dando. E a conclusão é o quê? Quando nós estivermos olhando lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que é extremamente conhecido de todos os irmãos, nós não apenas devemos observá-la como, nossa, um versículo bonito, não. Nós temos que colocar em prática. Vamos lá, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, o versículo de número 15, né? Diante de todas essas situações e outras tantas que nós não citamos, né, outras heresias, nós temos que observar este versículo, que diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, irmãos, não é um enfeite isso. E na verdade nós devemos observar de forma mais criteriosa a palavra do Senhor, para estarmos preparados, estarmos prontos para responder aos questionamentos, responder àqueles que vão contrário às nossas pregações, ou aquilo que nós cremos. Tá certo? Então é isso aí. Nós concluímos aí de forma bem básica, né? Agradeço a todos, que Deus abençoe. Quem puder dar uma curtida, compartilhar o vídeo, que Deus abençoe a todos os irmãos.